A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos. A palavra de Deus, hoje, para as nossas vidas, se encontra no livro de Romanos, capítulo 5, verso 20 e 21. Pegue sua Bíblia, leia comigo. Vamos lá? Diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder a vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? A palavra de Deus nos chama aqui a refletir o amor de Deus, mais uma vez. Em toda a palavra de Deus ele fala do seu amor, sempre chamando o homem a uma reflexão para entender o sacrifício de Jesus. E aqui especificamente nesse versículo, principalmente no versículo 20, ele fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E muitas vezes nós lemos isso e não conseguimos entender a profundidade disso, né? Esse versículo ele fala que aonde abundou o pecado, né? O que significa isso? Aonde o pecado é constante na vida do homem. Mas Deus fala que mesmo o homem desobedecendo, mesmo o homem vivendo em rebeldia, em pecado, Deus, por amor ao homem, ele envia Jesus, trazendo a graça de Deus em favor do homem. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é algo que eu e você não merecia, mas Deus quis nos dar um presente, sabe? Então a gente vai pensar em um filho desobediente, um filho rebelde que está sempre desobedecendo o pai, escolhendo fazer as suas próprias vontades. E o pai está sempre ali, procurando ensinar, trazer ele ao entendimento, dizendo: meu filho, não faça assim, é dessa forma. E então o filho, ele pede um presente. E mesmo o filho sendo desobediente, o pai dá esse presente. Foi isso que Deus fez conosco. Mesmo nós, seres humanos, sendo desobediente, não merecendo um presente, mas um castigo, Deus nos dá um presente. Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso favor, por nós, por amor a nós. Então, quando ele nos ensina, dizendo que aonde o pecado aumentou, aonde o pecado estava muito grande, a graça de Deus transbordou sobre esse pecado. Esse é o amor de Deus por nós. Esse é o amor de Deus por você. Então, aonde o pecado estava muito grande nas nossas vidas, a graça de Deus transbordou, superabundou, mega abundou. É muito lindo o amor de Deus por nós. No final do versículo, né, no 21, Deus ele vai dizendo que aonde essa graça transbordou por causa do pecado, também a graça ela reine pela justiça para conceder vida eterna mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse amor de Deus ele vem, essa graça de Deus vem sobre nós, transbordando
apagando sim o pecado, nos perdoando das nossas transgressões, das nossas desobediências, reinando então o que? A justiça de Deus sobre nós. Deus nos defendendo. Deus saiu em nosso favor para nos defender de toda maldade, de todo pecado, de toda desobediência, mas principalmente para nos conceder uma vida eterna com Deus, através de Jesus Cristo, do sacrifício dele na cruz por nós. Olha que Deus lindo, que Deus maravilhoso. Muitas vezes nós não entendemos o amor de Deus por nós e achamos que Deus está tão longe de nós, Ele está lá no céu e nós estamos aqui na terra. Deus, um Pai severo, que só quer castigar os seus filhos. Isso não é verdade. Nós temos um Pai de amor, Abba Pai, Paizinho. Esse é o nosso Deus, que nos amou tanto, que nos criou, mas por causa do pecado se afastou dele. Mas ele deu um jeito, ele achou uma forma de resgatar novamente o amor dos seus filhos, trazer os seus filhos de volta, através do sacrifício de Jesus. Tudo isso ele fez porque ele desejava nos dar uma vida eterna com Deus, morar com ele eternamente. Então o sacrifício de Jesus pagou por todos os nossos erros. Foi suficiente para nos resgatar. Jesus nos liga de volta a Deus por causa do seu sacrifício, por causa dessa graça, desse favor imerecido, desse presente que Ele nos dá por causa do seu amor. Eu quero falar para você assim, que todas as vezes que você se sentir longe de Deus, todas as vezes que você achar que Deus não ouve a sua oração, que Deus não está vendo o que você está passando, você se lembre desse versículo, Romanos 5, 20 e 21, aonde Deus, Ele afirma que aonde abundou o pecado, todas as vezes que você pecou, superabundou a graça. Então, aonde o pecado, ele nos levou, te levou para longe de Deus, a graça de Deus superabundou na sua vida, através do amor dele por você. Amém? Pense nisso, sempre que vier a tristeza no seu coração, que vier a angústia, que vier a decepção, saiba que você tem um Deus, que mesmo você errando, mesmo você pecando, Ele te chama de volta. E Ele diz, eu tenho uma vida eterna para você, porque eu apago os teus pecados, eu esqueço tudo que você fez de errado e te chamo de volta através do sacrifício do meu Filho, trazendo para você a graça, esse favor. Você não merecia, mas eu vou fazer um favor para você. Eu quero te dar um presente, a vida eterna comigo. É assim que diz o Senhor, ao teu respeito, ao meu respeito. Então receba de Deus hoje o amor de Deus sobre você. Busque a Ele. Busque ler a sua palavra, entender. Se você não consegue entender, fala, Espírito Santo, me ajuda. Ensina-me. Revela-me a palavra de Deus, de uma forma que eu possa entender, ter discernimento. Pois eu quero viver contigo, aqui, nesta vida, e também, quando eu fechar os meus olhos aqui nessa terra, eu quero ter uma vida eterna contigo, para sempre, para sempre. E Ele vai te ensinar, e Ele vai te ajudar. Lembre-se, estamos vivendo momentos difíceis, dias difíceis estão vindo, e nós só vamos conseguir sobreviver, passar por cada situação difícil, se estivermos apegados com Deus, se estivermos com Ele, buscando a sua palavra, orando, firme. Deus, Ele vai te fortalecer. Ele fortalece. E Ele nos ajuda a cada dia a caminhar.
de uma forma que a alegria dele vai nos fortalecendo. Porque quando ele se alegra conosco, quando nós obedecemos, quando nós caminhamos em obediência, ele se alegra e a alegria dele reflete em nós uma força grandiosa, tremenda, que nós nem sabemos explicar, mas é algo que nós sentimos, porque nós conseguimos nos levantar e caminhar e prosseguir nessa força que vem dele. Então receba de Deus hoje a força de Deus para continuar a caminhar. Não pare, não desista. Continue em frente, olhando para a cruz, olhando para o sacrifício de Jesus. Olha para o alto, porque é de lá que vem a tua redenção. Amém? Deus abençoe a sua vida.